dia, alunos! Bem-vindos à nossa primeira aula do curso Mecânica dos Sólidos para Engenharia Civil. Então, alunos, antes de começarmos nossos tópicos propriamente ditos da disciplina, eu gostaria de fazer uma aula introdutória, para que a gente conseguisse contextualizar essa aula e dessa forma a gente entender melhor por quê e aonde aplicar essa disciplina. Para isso eu gostaria que vocês imaginassem um edifício pronto para ser habitado, como esse daqui. Vendo ele assim, ele está pronto, mas o que será que foi preciso para chegar nesse produto final? Certamente foi preciso diversos projetos, entre eles o projeto arquitetônico, onde foi pensado a disposição dos elementos, dos espaços, foram pensados a volumetria do edifício, entre muitas outras coisas. Foi necessário também um projeto elétrico, um projeto hidráulico e também um projeto estrutural, onde é mais o foco da nossa disciplina. Por isso que a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa parte da estrutura. Toda construção, ela precisa de partes resistentes, E essas partes resistentes, o conjunto delas, a gente vai dar o nome de estrutura, para que ela possa cumprir as suas funções como edificação. Para a gente conseguir ver um pouquinho dessa estrutura, vamos pegar a mesma foto do edifício, só que um pouquinho antes, na fase de construção. Aqui a gente consegue ver um pórtico tridimensional em cinza, que é o concreto. Então isso daí seria parte da estrutura. Como vocês podem ver, é bastante complexo. Então, em vez de a gente trabalhar com toda essa complexidade, o que é feito? Nós trabalhamos com peças estruturais, que são chamados elementos estruturais. A combinação adequada desses elementos estruturais vai dar origem a um arranjo estrutural, que é a estrutura do edifício. E com isso nós queremos garantir que ele cumpra exigências de segurança e cumpra também o projeto arquitetônico que foi pensado anteriormente. O comportamento estrutural real de uma estrutura é bastante complexo. Então, para a gente conseguir analisar esse comportamento, são necessárias simplificações. Nisso é criado um modelo matemático simplificado, como essa ideia aqui, Então, ao invés da gente estudar o comportamento real, o projetista ele vai estudar, analisar o comportamento de um modelo matemático idealizado, onde são feitas uma série de simplificações. Nós vamos ver mais adiante quais são essas simplificações. Ainda está um pouco estranho de entender? Vamos pegar um exemplo mais simples. Imagina essa estrutura pré-moldada aqui. Vamos pegar esse pedacinho dela. A gente pode substituir ela por um modelo matemático mais simples. Olha como ficou bem mais simples aqui. A gente tem um pórtico bidimensional. Essa parte destacada em vermelho é uma viga. Essa viga também vai ser simplificada. Como é que seria essa viga na realidade, o modelo real dessa viga? Essa viga seria isso. A gente não vai estudar isso, a gente simplifica para isso daqui. Uma viga prismática com seção retangular. Então, a gente vai fazendo uma série de simplificações que a gente consiga, ter ao mesmo tempo capacidade de analisar no dia a dia de projeto, sem ter perdas significativas do comportamento físico daquele elemento, daquela estrutura. Vamos ver outro exemplo. Esse outro exemplo aqui também é um projeto pré-moldado e a gente pode fazer uma simplificação dessa maneira aqui. Olha só, diferente do outro, esse aqui tem uma seção transversal na forma de I. O que vocês acham? Será que tem diferença se a gente estiver pensando na mesma estrutura, com o mesmo carregamento, o mesmo concreto?
Será que existe influência a gente escolher uma seção retangular ou uma seção em forma de I? Né? Qual será o formato, as dimensões? É esse tipo de pergunta que a gente está interessado em saber, né, e vai tentar responder ao longo da disciplina. Vamos continuar num outro exemplo. Agora, em vez de nós pensarmos em estruturas de concreto, vamos pegar um edifício metálico. Olha aqui, ó, um edifício metálico. Ele pronto, o edifício metálico na fase de construção. Destacando aí um pedacinho dele, a gente tem uma viga, por exemplo, né? Um perfil metálico que vai representar aqui para a gente uma viga. Ela também tem uma seção I, só que agora, ao invés de ser de concreto, ela é de metal, né? No caso, o aço. Será que tem diferença a gente usar o material concreto ou o material aço na hora que a gente vai encontrar as dimensões dessa seção transversal? A gente pode ver até pela espessura da chapa desse perfil metálico que certamente o material faz, né, diferença. Para não ficar ninguém de fora, nós temos também como material estrutural a madeira, né? A madeira muitas vezes é utilizada aí em coberturas, né? Ela pode ser utilizada como madeira serrada, pode ser utilizada também como madeira laminada colada. A madeira é um material um pouco mais complexo porque ele é um material ortotrópico, ele não tem as mesmas propriedades mecânicas em todas as direções. Então, olha só, nós temos influência do material, da seção transversal, de diferentes arranjos estruturais. Todas essas decisões e essas combinações faz parte do trabalho do projetista de estruturas. E a gente vai começar a entender isso nessa disciplina. De um modo geral, né, o projetista, independente do material escolhido ou do arranjo estrutural escolhido, está preocupado em ter estruturas seguras. Mas como saber se as estruturas são seguras? A área que estuda isso é a área da engenharia de estruturas. Nesta área, há o estudo do comportamento dos elementos estruturais e da relação entre eles, de modo a se obter uma estrutura segura e eficiente. Assim, a estrutura deve atender a critérios econômicos, de segurança e de conforto. Quando eu digo critérios econômicos, eu quero dizer, por exemplo, que nada adianta eu ter um arranjo estrutural fantástico e não ter viabilidade econômica. No quesito segurança, né, eu estou pensando na segurança da estrutura como um todo, mas também de partes dessa estrutura. Então, para que isso aí seja possível, é preciso desenvolver um projeto estrutural. Esse projeto estrutural passa por várias fases, que eu coloquei aqui, né, elenquei essas fases para vocês. A primeira delas, que é muito importante, é a concepção estrutural. Depois eu vou avaliar as ações, fazer a análise estrutural, o dimensionamento e a verificação. Finalmente eu vou ter desenhos, especificações, né, lista de materiais. E aí sim eu vou ter o produto, que é o projeto básico. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas para a gente entender aonde é que está a nossa disciplina em tudo isso. Então, começando sobre a concepção estrutural. A concepção estrutural ela é muito importante porque é o momento onde eu transformo o problema físico no modelo matemático. Então, eu tenho aqui uma maquete do que eu gostaria que fosse o meu edifício real e eu quero transformar no modelo matemático. Quando eu faço essa transferência, eu coloco simplificações. Para quê? Para que eu tenha facilidade de solução, eu consiga fazer isso no dia a dia de cálculo. Mas ao colocar simplificações, eu também estou colocando, né, algumas aproximações. E para garantir a segurança, são incorporados coeficientes de segurança. É importante que esse modelo matemático ele seja simples o suficiente para que eu consiga, né, calculá-lo, né, no dia a dia de cálculo, mas que ele também não perca a representatividade do meu problema real.
Então, vamos pensar no que a gente teria nesse modelo matemático. Então, pensando nesse modelo matemático, eu tenho uma série de simplificações que eu vou mostrar aí para vocês. Então, tem idealização das ações, idealização dos elementos estruturais, idealização da vinculação e idealização dos materiais. Todas essas coisas elas vão estar idealizadas, ou seja, vão ter algumas simplificações embutidas. Então vamos começar pela primeira delas aí, que é a idealização das ações. Quando eu penso nas ações, eu posso pensar nas mais diversas ações, né? Então, a ação do peso próprio da estrutura, uma ação de sobrecarga, né? A ação do uso, da ocupação daquela edificação, ação do vento. Então, eu tenho vários tipos de ações. É importante, né, que nesse momento a gente veja quais são as ações que são importantes, relevantes para aquela edificação. Nós costumamos dividir as ações aí em ações que são distribuídas na área, distribuição linear e forças pontuais. Outra idealização, ainda no campo das ações, está ligada às combinações de ações. Qual seria a probabilidade de todas as ações agirem simultaneamente com os seus valores extremos? Muito baixa. Então, a gente cria uma combinação de ações que tenham probabilidade factível, né, de agirem simultaneamente. Com isso, a gente cria um carregamento. Então, essa vai ser nossa primeira simplificação no modelo matemático. Outra simplificação está ligada aí ao comportamento dos elementos estruturais. Em geral, a gente divide os elementos estruturais, como eu estou mostrando aqui para vocês, em três classes clássicas aí. Elementos lineares, onde eu tenho uma das dimensões muito maior que as outras duas. Elementos bidimensionais, onde eu tenho duas direções predominantes e a terceira dimensão bem menor que as outras duas. E elementos tridimensionais, onde as três dimensões têm mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Tá certo? Bom, isso com relação então aos elementos estruturais. A gente pode ter aí, né, vários exemplos de elementos estruturais para mostrar para vocês. Olha, de elementos lineares, a gente pode ter aqui tanto vigas como pilares, né? São elementos lineares. Depois a gente vai entender melhor qual que é a diferença entre um e outro. Elementos bidimensionais, a gente pode ter também as lajes, que são chamadas de placa, que é quando o carregamento é perpendicular ao seu eixo médio. Podemos ter as chapas, né? Podemos ter diversos tipos de laje. Então, temos muitos tipos de elementos bidimensionais. E elementos tridimensionais, como as sapatas, certo? Bom, outra idealização do nosso modelo matemático é a idealização das vinculações. Vocês já viram um pouquinho disso na disciplina anterior de estática, então vamos continuar pensando nessas idealizações. Então, a gente tem o vínculo do primeiro gênero, aí coloquei algumas figuras, algumas imagens para ilustrar para vocês. Nesse tipo de vínculo, o que acontece? Eu tenho apenas uma direção com restrição de movimento, a direção perpendicular à superfície de apoio. E nessa direção surge uma reação de apoio, como está indicado aí no último quadrante. Temos também o vínculo do segundo gênero, né? Nesse tipo de vínculo, eu tenho restrição ao movimento em duas direções perpendiculares. E sabemos, toda vez que o movimento está restrito, surge uma reação de apoio. Outra vinculação possível, né? Ainda pensando no vínculo do segundo gênero, é pensando isso agora em um nó interno, né? E não num vínculo externo, da estrutura com o solo, mas pensando no vínculo interno, de elemento com elemento. Então, eu estou mostrando aí para vocês duas situações,
uma situação pensando em estruturas metálicas e a outra situação pensando aí em elementos pré-moldados, onde eu teria vínculo do segundo gênero. Temos finalmente o vínculo do terceiro gênero, que é chamado de engaste, né? Onde eu tenho restrição não só das translações em duas direções perpendiculares, mas também das rotações. Então, tem algumas figuras aí que exemplificariam isso, tanto aqui na primeira, na estrutura com o solo ou dos elementos entre si. Então, a gente está tentando simular com isso um vínculo do terceiro gênero. Bom, pensando agora na idealização do material, nós vamos trabalhar com a teoria da elasticidade, tá? Então, vale a lei de Hooke. Também teremos continuidade física. O que quer dizer isso? Nosso material vai ser contínuo, o que tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando, né? Então, a gente não vai pensar que existem vazios internos, a gente vai desconsiderar isso. Nós estamos fazendo uma análise da estrutura de maneira macroscópica. Então, esses tipos, né, de defeitos não serão considerados. Vamos considerar um material homogêneo e isotrópico, com comportamento elástico linear. Então, isso vai facilitar um monte as nossas equações. Vocês vão ver. Bom, finalmente, né, depois que a gente viu todas essas idealizações, a gente construiu o nosso modelo matemático. Mas o que a gente vai fazer com esse modelo matemático? Lembra lá em estática? O que a gente fazia com esse modelo matemático? A gente tentava descobrir as reações de apoio ou forças internas. É justamente isso que a gente vai continuar fazendo, né? Então, a gente vai determinar algumas incógnitas do nosso problema, que vão ser a força, o deslocamento e esforços internos, e também deformações. Essa parte é chamada de análise estrutural. Essa parte da análise estrutural é uma parte que vocês vão ver mais em outras disciplinas, tá? Não vai ser tanto o foco da nossa disciplina, mas é fundamental que a gente entenda a importância de obter esses esforços internos, que nós vamos ter uma aula específica só sobre eles. Bom, com isso, né, depois a gente passou aí por quase todas as fases que eu falei para vocês do projeto estrutural, né? Já vimos a concepção estrutural, a avaliação das ações, a análise estrutural. Falta a parte de dimensionamento e verificação, que é onde eu vou verificar se aquela seção transversal escolhida está de acordo, ou dimensionar um tamanho para aquela seção transversal, se ela está de acordo com aquele esforço. E finalmente fazer os desenhos e as listas de materiais e finalizar o meu projeto. Então, tem que passar por tudo isso para que eu tenha um projeto estrutural. Não é pouca coisa. Bom, ainda falando sobre a segurança da estrutura, eu acho que é muito importante, então, que a gente lembre que para ter estrutura segura é preciso que eu tenha, né, que eu faça uma análise dessa estrutura com a combinação mais desfavorável e tenha uma margem de segurança. Nesse caso, eu posso utilizar diversos métodos para garantir a segurança. Nós não vamos entrar nesses métodos nessa disciplina, porque é uma disciplina introdutória ainda. Nós vamos conversar apenas sobre o método das tensões admissíveis, que é o mais simples, onde eu calculo a tensão e comparo a tensão com uma tensão máxima admissível, tá bom? Então, nós vamos ficar nesse ponto por enquanto. Para a gente conseguir entender tudo isso, vamos fazer um exemplo bem simples, onde a gente pega um problema real e transforma num modelo matemático? Então, vamos lá.